E passo, portanto, senhora presidente, a leitura do relatório do parecer. Trata-se da comunicação de medida cautelar deferida em desfavor de deputado federal número 1 de 2024, mediante a qual o Supremo Tribunal Federal informa à Câmara dos Deputados a prisão preventiva do deputado pelo Estado do Rio de Janeiro, João Francisco Inácio Brazão. Chiquinho Brazão, a fim de que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição Federal de 1988, esta Casa, pelo voto nominal e aberto da maioria de seus membros, resolva sobre a manutenção ou a perda de eficácia da decisão judicial. No dia 23 de março, senhora presidente, de 2024, o ministro Alexandre de Moraes, nos autos do inquérito número 4.954, Rio de Janeiro, determinou a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão, bem como a realização de busca e apreensão pessoal e domiciliar em endereços associados ao deputado. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se contrariamente à realização de busca e apreensão na Câmara dos Deputados, o que foi acolhido pelo ministro relator. Em 25 de março, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal ratificou à unanimidade a medida cautelar decidida monocraticamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Uma vez intimada da decisão por meio do ofício, a Câmara dos Deputados notificou o deputado sobre a sessão realizada na data de hoje, nesta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Conforme ainda precedentes deste plenário, decidido na comunicação da medida cautelar número 1/2020 e número 1/2021, é exigida a maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados para que seja mantida a eficácia da decisão. Esse é o relatório, senhor presidente. Eu vou, portanto, ao voto, com a sua permissão. A Constituição Federal de 88, seguindo o padrão das constituições de países democráticos, estabeleceu um conjunto de garantias aos membros do Congresso Nacional. Convém deixar consignado que o Estatuto dos Congressistas não contempla privilégios vazios, injustificáveis ou odiosos. Trata-se, portanto, incoercitibilidade pessoal dos congressistas. Subjacentes a essas garantias figuram a indispensável liberdade de atuação e a independência dos parlamentares no exercício do mandato, sempre em nome de seus representados. É da garantia de uma efetiva soberania popular que se está a tratar. Por tais razões, são os deputados e senadores invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Constituição Federal 88, artigo 53. E desde a expedição do diploma, não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Observa-se, portanto, que a própria Constituição, mesmo tratando de garantias congressistas, admitiu a possibilidade de prisão, desde que entendidos certos requisitos, a flagrância e a inafiançabilidade do crime que ensejou a prisão do parlamentar. Além disso, a manutenção da prisão exige a manifestação favorável da maioria dos membros da Casa, a qual pertence o parlamentar preso. Passamos a analisar o caso em tela. Trata-se do suposto envolvimento de um parlamentar no cometimento de crimes de extrema gravidade. Homicídios qualificados por emboscada. Na verdade, são crimes hediondos, inclusive de repercussão internacional. Registra-se, no entanto, que o crime que ensejou a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão foi o de obstrução de justiça com envolvimento de organização criminosa, Lei 12.850, 2013, e artigo 2º, parágrafo 1º e parágrafo 3º e 4º
no intuito de prejudicar a investigação do crime hediondo. A nosso ver, resta claramente configurado o estado de flagrância do crime apontado, seja por sua natureza de permanência, seja pelo fato de que os atos de obstrução continuavam a ser praticados ao longo do tempo. Conforme sustenta a representação da autoridade policial, cujas constatações foram acolhidas pelo Supremo, as atividades da organização estavam em pleno funcionamento, de modo que ainda persiste a periclitação de rigidez da instrução criminal. Ou ainda, até os dias atuais, é possível aferir a movimentação de Domingos, Chiquinho e Rivaldo no sentido de criar obstáculo e regular tramitação da elucidação dos fatos que circundam o homicídio de Marielle e Anderson, de modo a sinalizar de forma cristalina a perenidade de suas condutas. Entre os atos praticados para obstruir as investigações figuram, além da não realização de diligências frutíferas, providência esperada de um aparato policial eficiente. Relata-se também a desídia na captação de análise de imagens do circuito fechado, que são de fundamental importância na identificação célere dos executores e na elucidação dos crimes. O conjunto de atos de obstrução teve a participação de diversas pessoas, configurando o claro envolvimento de uma organização criminosa. No tocante ao requisito da inafiançabilidade, cabe análise acerca da construção jurisprudencial do Supremo, a qual vem sendo aplicada desde 2015, inaugurada no julgamento do AC número 4039, referente MCDF, ministro Teori Zavascki, segunda turma, caso Delcídio Amaral, que todos lembram. Nesse julgamento, o Supremo adotou o entendimento de que a regra do parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição seria absoluta, se considerada a literalidade do dispositivo, o que tornaria incabível a prisão cautelar, inclusive na modalidade preventiva. Sustenta ainda o Supremo que a atual redação do Código de Processo Penal teria, nos casos concretos, tornado afiançáveis todos os crimes, salvo aqueles hediondos e equiparados por definição constitucional legal. Para o Supremo, se nem mesmo os direitos fundamentais são absolutos, não haveria sentido em sê-la a prerrogativa parlamentar de imunidade à prisão cautelar. Essa imunidade absoluta, se lida em sua literalidade, não estaria em consonância com uma leitura sistemática da Constituição. Dessa forma, senhores deputados e deputadas, se nos casos concretos estiverem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não haverá lógica ou razoabilidade na concessão de fiança. Em outras palavras, deveria ser afastada a afiançabilidade de um crime quando presentes os requisitos da preventiva. Diante desse entendimento do Supremo, aplicado em alguns precedentes daquela Suprema Corte, somados às decisões tomadas por esta Casa, que mantiveram a prisão de parlamentar e também considerada a gravidade dos fatos trazidos à decisão, adianto que considero correta a necessária decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, nos autos do inquérito 4.954, Rio de Janeiro, ratificada pela segunda turma, à unanimidade, pois não nos afigura razoável que o constituinte originário tenha imaginado a imunidade à prisão cautelar assegurada aos parlamentares em casos como o que ora examina. Finalizando, senhora presidente, não obstante a respeitável construção jurisprudencial aplicada no Supremo desde 2015,
com a qual me alinho e que vem sendo confirmada até o presente momento pelas casas do Congresso Nacional. Reconheço, tendo em vista casos futuros, a importância do aprofundamento do debate acerca do risco de esvaziamento de prerrogativas constitucionais dos congressistas. Em especial, aquela inscrita no parágrafo 2º do artigo 53, sobretudo no que se refere ao registro e na inafiançabilidade dos crimes ensejadores da prisão cautelar. Portanto, esse é um tema que nós temos que nos aprofundar. A nosso ver, justifica-se, portanto, o aprofundamento desse debate em torno da questão de inafiançabilidade, haja vista a possibilidade de entender os crimes como inafiançáveis apenas quando considerados em face à definição constitucional e legal, de que são exemplos o racismo, a tortura, o tráfico, o terrorismo, ações de grupos armados, aqueles contra a ordem constitucional e o Estado democrático, e os hediondos e equiparados, sem que leve em conta a presença, nos casos concretos, dos motivos à decretação da preventiva. Faço essas considerações, tendo como objetivo maior a preservação das prerrogativas constitucionais dos parlamentares. Ante o quadro acima exposto, senhora presidente, senhores deputados, considero presentes os requisitos constitucionais do flagrante e da inafiançabilidade, além de estar adequadamente fundamentada, meu voto portanto, pela preservação da eficácia da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, referendada à unanimidade pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal